Fala, meu povo, bora lá para mais um Forex Call, nosso bate-papo semanal a respeito de para onde que vai o mercado, alguns ativos, alguns pares de moeda e também como se preparar para a semana, numa visão de um estudo aqui educacional compartilhando com vocês. Fechado? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar e link na descrição do vídeo para quem ainda está pensando em fazer a sua declaração e se preparar para 2024. Vamos começar aqui com o Euro USD, começar pela análise, já começando direto aqui pela gráfico diário e também o H4 que aconteceu na semana passada. Tiveram toda essa movimentação muito bacana. Mas o que eu fiquei no alerta ao longo da semana e também a gente pôde comprovar que o mercado, o ativo, ele buscou algumas regiões bem interessantes que tinha marcado na semana passada. Olhando pelo H4, tá? Vamos dar um zoom aqui só para eu fazer o contexto de novo. Qual era o contexto que tinha para esse ativo? Ou melhor, né, parzinho de moeda. O viés baixista fazendo essas movimentações de queda por conta dessa mudança de característica que teve aqui. O preço buscou, validou, estava um boss, movimentou e eu estava esperando fazer esse movimento, ou fazer esse, ou pior das hipóteses, testar um topo duplo lá em cima. Então por isso tinha essas regiões. Três cenários tinha marcado semana passada, né? Que ele buscar essa aqui, ou então ele buscar até lá em cima. Que essa aqui era menos provável, porque já tinha impulsionado muito o preço, né? E a movimentação estava muito forte para queda. Então as duas de interesse eram essas daqui, que eram os dois gaps que tinha marcado na semana passada. E marcando aqui pela análise do H4, olha que legal. O H4 ele buscou a região, não buscou essa daqui, mas buscou a região desse gap, estava claro, né? Tem esse desbalanceamento por conta dessa movimentação e depois esse aqui mais forte. Então o primeiro que ele teria que buscar, obviamente, é esse, era o mais perto, né? Porém, turma, eu estava pensando em entradas ou aqui, ou se ele fizesse um teste e voltasse para cá, né? Ou então ele buscaria, daria entrada, né? Ele já teria se alavancado lá para cima. Porém, essa região aqui, mesmo a gente apagar ela, vamos olhar depois um tempo gráfico menor, limpando esse gap, não deu entrada por conta do movimento ele fez um rally, fez uma base e já começou a dropar direto. Ele não fez aquela movimentação de captura para depois cair. Vamos olhar aqui pelo menor. Então, esse gap aqui ainda pode vir a ser testado. Essa movimentação não. Então, se a gente olhar a tempo do H1, olha o que aconteceu, eu acho que foi terça-feira, tá? Terça-feira aqui, eu acho que foi, ó, essa movimentação ele capturou os dinheiros dessa região, certo? Fez um movimento bacana, cravando aqui deu uma movimentação de curto prazo, que eu falei, para o preço voltar a subir e depois para cair, ele primeiro tem que subir, né? Só que essa movimentação de alta aqui é a mais arriscada. Depois ele vem uma pancada e continua a movimentação de queda. Por quê? Porque é tendência de queda, né? Então a gente fica mais esperto. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Com essas movimentações de contra-tendência. Então, ficaria de olho o que iria acontecer nessa região aqui. O que aconteceu? Aconteceu um movimento altista. Ele perde fundo, mas ele faz um movimento de um drop, base drop. Dropou, caiu e já fez um drop de novo. Aqui ele fez a volta, seria um ponto legal para ter feito uma venda. Né? Uma venda aqui, com stop até aqui em cima, aí buscando alvos lá embaixo. Só que essa aqui é mais difícil de pegar. Por que é mais difícil? Porque o preço já está caindo, né? Então, se a faca está caindo, a gente é mais arriscado, a relação risco-retorno vai ficar menor, já está caindo, né? Tem que esperar cair mais ou fazer um movimento de captura e aí vender nas regiões de prêmio, certo? Então fica mais difícil. Essa aqui foi o ponto da venda, tá? A venda boa, validada seria aqui, neste ponto aqui. Essa aqui não pegou, não deu pegar. Se ele tivesse retornado para cá, ele tivesse feito isso, feito uma boa movimentação, aí a gente teria. Então a região, a gente perdeu esse ponto aqui, tá, turma? Perdeu. Então essa, para falar bem sincero, até segunda-feira a gente vai ter payroll, vamos ficar de olho nos mercados. Mas não tem, acabou não dando, tá? Não tem nem muito o que falar aqui no EURUSD, no gráfico H4, porque a venda poderia ter dado aqui nesse ponto, não aconteceu. Então o que ficar de olho agora? Ficar de olho se o mercado vai voltar para essas regiões. Vou marcar duas regiões, está fechado aqui a análise do EURUSD. A gente tem esse gap que foi limpo, então eu vou deixar ele limpo aqui, porém, quando ele limpou o gap, bacana que ele me deixou uma região de interesse aqui, um order blockzinho aqui também, ó, tá vendo? Ou seja, ele teve um teste aqui em cima, danado, né? Vamos marcar aqui, tá? Então aqui, o próximo ponto de interesse agora
Só se o preço fizer isso aqui, aí dar continuidade na queda. Então seria, vamos marcar aqui nessa região, seria o próximo ponto de interesse. Ele pode dar um falso movimento só para limpar o gap aqui em cima, e ele faria isso. Então eu continuo com viés, né, nesse estudo para baixa, tá? Pode fazer isso aqui, depois dar continuar. Claro, pode ser curto esse movimento, pode ser curto, pode vir para cá. Então isso vai acontecer lá para quarta-feira, quem sabe, ser bem interessante. Ou ele só testar, né? Só testar o order block e aí vai dar uma boa entradinha, um teste na venda. Perfeito? Bora lá pro USDJPY, que também o comentário da vez aqui do USDJPY, que é preço testando máximas, tá vendo? De novo, tá trabalhando perto da região do 1.52, 1.51, né? 1.51,5. E então tá testando máximas, tá? Testando máximas aqui. E interessante, quando ele fez esse teste de máxima, que testou aqui, foi lá também por quarta-feira, como o preço está atuando em máximas, mesmo com as novas políticas no Japão, olha o que aconteceu. Testou máxima e veio a pancada. Então pode ser que a gente vai ter isso aqui, que seria aquelas atuações do Banco Central, né? Tentar segurar a cotação. Então pode ser que ele fique lateralizado nesse momento, o USDJPY, para testar as máximas. Testou a máxima, veio uma pancada muito forte. Agora ele vai testar, vendo que ele não teve continuidade na queda. Então há grande chance de ele voltar a testar aqui de novo, ou para perder, ou para ganhar força para cima. Então aqui o ponto de atenção tem que ficar também, claro, totalmente no risco, para um H4, para H1. Ó, olha que legal aqui, ó. Foi lá, testou máxima, deixou um engolfo, voltou. Aqui seria a vendinha boa. Ah, vou vender no topo. Ah, mas é muito arriscado, né? Topo, só que vendo que não deu ganho ainda. Essa região aqui seria uma região boa para venda, né? Agora o preço começou a lateralizar. Se ele voltar a beliscar, pode ser que ele venha. Mas isso aí, lá quarta-feira, quinta-feira, tá, turma? Vai aparecer uma entradinha. Então, o preço trabalhando agora fez um drop. Ou ele pode voltar lá para cima e voltar para esse baita gap que tem aqui embaixo. Ó. Vai, vários gaps, várias regiões, né? E tomar cuidado, que se ele vier buscar isso aqui, ele escorrega rápido, tá? Ó, escorrega muito rápido até essa região. Então, seria um estudo para o USDJPY para ficar de olho nesses testes de máxima. Tem gente que se arrisca. Testes de máximas aí, máximas históricas, é começar a montar posição na venda. Vamos avançando aqui para o GBP USD, estava naquele lateralização infinita, aqui carregou, preço trabalhando agora, ó, depois um baita daquela dropada que teve, não veio testar ainda isso aqui no diário, vamos olhar para H4, e aqui estava com uma ideia do preço, né, ele faz essa movimentação para tentar buscar isso aqui. Então ele está, como eu disse, né? Para o preço subir, ele tem que cair antes. Melhor, para ele cair ou ele subir, né? Para ele buscar essa região, ele tem que subir até lá. Então ainda há um ponto de interesse muito forte nessa região. Por isso, uma flechinha de compra onde? Nesse baita order block aqui, de demanda, que é uma região, escreva muito ruim, né? Assim mais devagarinho. Demanda, da pena aqui, a peninha, demanda, ou então zona de desconto, certo? Aqui nessa região de zona de desconto está acumulando, a gente pensa em comprar, o preço estourar lá para cima. E aqui a gente tem um ponto de interesse, um FVG, ou só um gap, né, que é o nosso ponto de interesse. Então a gente fica de olho aqui, ou então esse order block aqui de uma supply, uma região de oferta, né, com um prêmio muito bom. Só que o preço está trabalhando nessa região, está tentando ganhar impulsão, tá deixando muito pavio. Então, o preço está segurando nessas regiões de mínimas. Aqui tem uma região de mínima, tá? Mas que ele vai ter que fazer em algum momento. Ele pode buscar região para buscar dinheiro nesse gap, né? Até pensando nesse gap, mas vai ficar por aqui mesmo. E gap, e para quem arrisca na compra, né? Stop abaixo desses fundos aqui para ficar mais na segurança. Ou então buscar, né? A montar a posição de venda aqui, que não vai acontecer agora. Achava que ia acontecer lá pelo final da semana. Então não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Se vier, vem lá para outra semana, tá? O GBP está fazendo muito disso, tá desencadeando o movimento e lateralizando, né? Pegue e lateraliza, pegue e lateraliza. Então ficar de olho, tá? Mercado lateral, a gente fica esperto, mas estamos numa região, duas regiões de compra, para quem acredita no movimento de compra. Depois daquela saída da lateralização, ó, ele rompe o caixote, está correndo. Pode ser que seja uma correção para dessa continuidade. E para fazer esse movimento de mitigação, que acaba formando um maço bandeira, né? Ele está trabalhando bem na região de suporte nessa região aqui. Então ele não pode perder isso, né? E se ele perde, aí ele vai cair com força, tá? Vai cair com força porque ele vai limpar todo mundo que estava vendido, né? Que melhor, estava comprado nessa região toda aqui, ó. Se ele perde esse fundo, é um chão muito forte aqui, ó. Uma queda muito forte pro GBP USD, tá? Então montagens aí. Mas para ficar pensando, montando pro diário, pro semanal, abrir um lotinho, carregar, é interessante essa acumulação. Se ele chegar novamente aqui embaixo,
pensar numa posição de long por aqui, com um topzinho abaixo do fundo, ele dá uma relação boa, né? Até aqui, ou até o topo, dá uma relação boa de as cores diferentes, relação de uns 4 para 1, 3 para 1, tá? 3 para 1 já tá bem interessante, tá? 3 para 1, por aqui já dá para sair. Certo, turma? E turma, antes de dar um giro pelo mundo em ações, deixa eu só compartilhar uma notícia com vocês que agora a XTB, ela tá entrando no Brasil junto e oficialmente, né, no Brasil, através da Finvest DTVTM, como está escrito aqui, ó. Então agora a XTB ela está autorizada e liberada frente à legislação a atuar no Brasil. Olha que bacana, cara, essa notícia, porque até eu fico mais à vontade de falar quando eu mostro a Xstation, porque vocês perceberam, né, que eu me contive um pouco, eu não tô afim da CVM, né? CVM do Brasil ficar no meu pé ou por estar usando, né? Compartilhando estudos. Eu já vi muita gente sendo autuada, né? Então, eu gosto da plataforma, eu gosto do serviço, eu tenho minha continha. E agora, oficialmente, né? Através da Finvest, ela está autorizada a intermediar e oferecer serviços de investimentos. Por conta disso que ela está até fazendo uma forte divulgação no Brasil para promover a educação financeira, de investir forma inteligente, ó. Invista de forma inteligente nos mercados internacionais. E a palavra-chave é essa aqui, ó, turma. Trade é legal, mas é alto risco e curto prazo. Quando a gente pensa com uma mentalidade de investir, ó, investir é longo prazo, é pensar no nosso futuro, tá, turma? E agora, oficialmente, então, está atuando no Brasil através de uma empresa brasileira, um CNPJ, tudo dentro das 4 linhas, como diria aí o pessoal, né, nas leis. Beleza, turma? Olha que bacana essa notícia. Então, por isso eu vou passar a falar de estoques mais, tá? Quando eu falar, mostrar a Xstation. E também, talvez eu comece a gerar conteúdos dedicados só para isso também, tá? Não sei se eu vou criar um outro canal para separar e aí eu venho só focar no Forex. Enfim, novidades a caminho. Por conta disso, eu queria trazer já a primeira ação, que eu já falei anteriormente, é o Google, que estava testando máximas, históricas. Depois, uma leve corrigida, ó, soltou o balanço, o pessoal coloca no bolso, mas não estão nem aí, tá? Google vai estourar máximas. Qual que seria o motivo para o Google, né, reduzir ou depois da sua ampliação, tá cada vez mais forte o Google, principalmente por conta da inteligência artificial, sistemas vai concorrer com o Bing também da Microsoft, né? Mas já está muito forte. A Google não vai deixar passado, não vai deixar quieto, vai atuar forte aí para principalmente na parte de tecnologia e informação. Então esse topo histórico aqui vai ser rompido com certeza, né, em algum momento e vai buscar novas máximas. Daqui a pouco está batendo $200 a ação. Que loucura, né? Lembrando que aqui na plataforma de investimento americano, a gente não precisa ter $200 para começar a operar, tá? Ou montar a posição. Se a gente tiver, como estou comprando ação e não é alavancado, zero alavancagem, tá tudo zero. Se eu tiver 2 centavos na conta, já consigo comprar uma fração da ação. Tá? É isso mesmo, tá, turma? É por isso que o fracionário do mercado americano é muito mais fracionado do que no Brasil. Então, por isso que o americano tem essa filosofia de investir em ações. Porque qualquer centavo que sobra, o pessoal está comprando ação. Tá investindo. Então, perspectivas da Google, obviamente, pelo gráfico, tá? Longo prazo, que bacana, né? O movimento aqui tá batendo topo histórico, pode dar uma leve corrida aqui de topo, mas só ganhar impulsionamento para força, tá? Essa região aqui provavelmente está com cara que vai sofrer um belo de um choque aqui, ó. Vai tomar um choque, então ele vai buscar, se vier rompimento com força no semanal, aí é aquilo que a gente faz, tá? Eu sempre falo. Vai ter um movimento forte de semanal, tá? Vai romper, pode ser que ele volte a corrigir e depois, ele volte a subir com mais e mais força. A primeira ação que eu queria compartilhar. Outra que é uma ação de uma empresa brasileira, turma. Exatamente. E que é a XP, né? A XP Inc., né? Ela só está listada na Bolsa dos Estados Unidos, turma. Ninguém consegue comprar ação do Brasil da XP. Ela não está listada na B3. E a XP, eu tenho uma outra série no canal, quando eu estava investindo no exterior por outra corretora, eu comprei ações da XP por aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, foi por aqui. Foi em março de 2020, fevereiro de 2020. Foi por aqui, tá? Tomei um certo calor, porque como ela deu o IPO e ela testou fundo de IPO aqui, agora é o momento para comprar, né? Porque o IPO é aquela coisa, né? Sempre sobe e depois cai. Só que aí veio a crise e eu amarguei aqui, fiz aportes nessa região aqui, depois eu aportei aqui. E aí quando chegou mais ou menos por essa regiãozinha aqui, ó, finalzinho de 2020, ou foi por aqui, eu saí da minha posição, tá? Quando começou a lateralizar, eu acho que eu saí por aqui, ó. Saí por aqui nessa região. Então, eu tava com um preço médio por aqui e eu saí aqui em cima.
E eu lembro por causa dos preços, né? A gente memoriza, era na casa dos 40, era na casa dos 40 que tava. E meu preço médio era mais ou menos por aqui. Então, muito interessante, né, para montar a posição. Nesse caso foi um trade mesmo, por causa do IPO, que segurou a posição. E depois a ação voltou, caiu muito, tá? Caiu uns quase 40%, até marcando fundo. Porém, nesse último ano, a XP ela já subiu mais de 100%. E olha que interessante aqui, pelo gráfico da XP, o que a gente tem? Marcação de um fundo, né? Ele quebra o fundo aqui nessas regiões, quebra essas estruturas nessas regiões, faz só um movimento de correção, rejeita esse movimento de correção, pode ser que ele venha buscar novas máximas. Então, tá interessantíssimo, tá, a XP, tá? Nessa região aqui, que ela venha, deixa eu marcar com um retângulo, porque ele não veio testar esse gap, esse order block para cá, deixou alguns vazios aqui, deixou, tá? Deixou vários aqui, ó, deixou de gaps, tá? Gaps semanal. Então, se ele vier testar isso aqui ainda tá dentro de uma região dentro de reversão, porque ele já fez o choque, ele já fez esse movimento, ele já perdeu o último fundo, né? Quebrou boss aqui nessa região, quebrou a estrutura, quebrou. Quando ele quebra essa daqui, ou ele quebra essa, ele já tá dando uma tentativa, uma mudança de característica do preço. Então ele volta, tudo agora, essas regiões aqui, coloquei em vermelho, mas isso aqui é azul, passa a ser regiões de interesse para compra, só para dar a captura de liquidez, para retornar o preço a subir, né? Que seria aí a movimentação do Smart Money, segundo os conceitos do Smart Money, né? Então a gente tem aqui, e para o preço subir, e eu acabei não trocando a cor deste cara aqui também. Agora, perfeito, então a XP, um dos maiores bancos de investimento no Brasil, falo porque eu também tenho conta na XP, né? Quem é que, ainda mais com algumas facilidades que tem, eu tenho por conta de um fundo lá da Eletrobras, então eu obriguei a abrir continha na XP. Então, turma, vale a pena ficar de olho, que é uma ação está listada nos Estados Unidos e é uma ação, uma empresa brasileira. E por fim, turma, só um comentário aqui sobre uma empresa que se chama Roblox. Quem é que já ouviu falar da Roblox? Quem tem filho, criança pequena, pode saber, tá? É um de games, na parte de games, de jogos principalmente, e na parte de inteligência artificial, mas no metaverso chegou a ganhar um certo euforia nessa região. Foi rejeitado porque enfim, né, coisas do cenário, e o mercado está totalmente lateralizado, está há mais de um ano que 2 anos, tá? 2 anos que a ação da Roblox, ela está lateralizada, turma. Então assim, 2 anos uma ação lateralizada, em algum momento, né, porque ela não vai quebrar porque é uma das maiores de games aí que tem para computador e PC, acredito que não vá, né, só que ela está lateralizada há 2 anos, turma. 2 anos, e agora, nesse exato momento, marcando o fundo, tá 2 vezes, já tá marcando 2 topos, né, e pode dar oportunidade para longo prazo para quem pensa, né, em esse tipo de oportunidade. As crianças, as pessoas cada vez mais em casa, jogos, games, pode ser que ele faça esse movimento dura, volte a pegar a liquidez e volte a subir. Aí, o movimento foi muito forte aqui, ó, nos últimos meses, tá? Continuidade, foi subindo, foi subindo, corrigiu, não perdeu fundo, não rompeu o topo, tá fazendo uma mitigação do preço, tá? Então essa região, vejo como uma região interessante de mitigação, ó, ele tá testando, tava aqui o gap, tá? O gap tava mais por aqui. Ele tá fechou já o gap, tá? Por aqui. Acho muito difícil querer buscar fundo, mas nada é impossível, né, no mercado. Mas essas são 2 regiões de interesse. Por isso eu tô trazendo 2 ações, então, né, testando fundo bem expressivos, tá? Se a gente for o gráfico diário, interessante, as ações americanas a gente vê no gráfico semanal, né? Porque eles são tem muito gaps, né? Muito gap. A gente tem essa regiãozinha aqui, ó, gap. Tem um gap que foi fechado nessa região, deixou o outro aqui. Até vou refinar agora no menor, ó. Deixou esse gap nessa região. Eu não estou com a flechinha, vocês não estão vendo, né? Então aqui, ó, fechou o gap nesta região aqui e aqui, certo? E aqui tá com cara de choque? Acho que não, tá? Mas nada impede, né, que isso aqui seja um choque do diário, mas ele vai ter que voltar e testar regiões aqui em cima, caso ele venha buscar regiões de desconto. Então, se eu pegar essa perna até essa perna aqui, nesse exato momento, estou numa região meio neutra, né? A gente pega o último topo, a última movimentação, né? Estou numa região de 50%, por isso eu não posso fazer nada ainda. Eu vou esperar, se ele vier para cá, eu tenho uma região de desconto, né? E se ele vier para cá, a gente vai ter uma região de prêmio, né? E se ela testa
começa esse prêmio, é porque ele vai querer fazer a ruptura do semanal, querer buscar novas máximas, tá? Mas então pode ser a última oportunidade para pensar em comprar Roblox. Se isso aqui for um choque, o preço vai voltar e vai cair. Então a entrada vai estar isso aqui lá daqui um mês e meio, uma entrada boa nessa região aqui para compra, tá? Lembrando sempre, né, dentro do gerenciamento de risco, fazer os seus investimentos. Beleza, turma? Então o recado tá dado. Espero que vocês tenham uma boa semana. O conteúdo foi útil para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer seu comentário e até o próximo vídeo.